Olá, turminha do segundo ano. Estou aqui novamente, hoje, quinta-feira, 22 de abril, para a nossa aula de geografia. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês. Vamos à nossa correção da atividade que foi realizada no dia 15 de abril, certo? Porque como a gente só tem uma aula de geografia durante a semana, dá esse espaço aí, porque é sempre uma semana depois, né? Então, quinta-feira passada, dia 15 de abril, falamos sobre a comunicação. Deixei para vocês 3 atividades, página 40, 41 e 42. Na página 40 tinha aí um caça-palavra, onde você tinham que achar 5 palavras, 5 meios de comunicação. Escrita, né? Comunicação escrita. Revista, jornal, carta, telegrama e livro. Tá aí, ó. Carta e jornal na vertical, revista, telegrama e livro na horizontal. Certo? 2. Descubra por meio dos números os meios de comunicação falado ou visual. No primeiro aí, era para juntar a sílaba 7 mais a 3 mais a 4 mais a 10 e formar o nome telefone. Depois, pegar a sílaba 2, a sílaba 10, a sílaba 8 e formar o nome cinema. Depois, pegar as sílabas 1 e a sílaba 9 e formar a palavra rádio. E o último, sílaba 7, 3, 5, 6. Formar o meio de comunicação televisão. 3. Escreva quais são os meios de comunicação que você utiliza. Então, 2 linhas, você poderia colocar todos os meios de comunicação que você costuma utilizar. Resposta pessoal. 4. Observe esta cena e responda. A cena é essa aí ao lado. O que o casal está fazendo? Está lendo o jornal, não é? Ou lendo um jornal. Letra B. Que tipo de comunicação está sendo usado? O jornal é que tipo de comunicação? Falada, escrita, visual. Então, está sendo usado a comunicação escrita, certo? É um meio de comunicação escrito. Na página 41, tinha uma única atividade que era assim. Leia os tipos de comunicação abaixo e numere as imagens corretamente. Tinham 6 imagens e os 3 tipos de comunicação. 1, escrita. 2, falada. 3, falada visual. Então, o senhorzinho aí lendo o jornal, escrita. Bota o número 1. Os 2 homens conversando, falada. 2. A imagem, a terceira imagem, o homem aí escrevendo, tipo uma lista, alguma coisa, uma relação. Comunicação escrita, número 1. Ao lado, um senhor assistindo TV, comunicação falada e visual. Embaixo, o menino no telefone, comunicação falada. A mulher colocando a correspondência na caixinha do correio, comunicação escrita 1. Então, a sequência ficou 1, 2, 1, 3, 2, 1. Certo? Na página 42, tem atividade 6 e 7. Atividade 6. Imagine que você precisa se comunicar hoje com um amigo que mora em outro bairro e não tem como ir à casa dele. Qual meio de comunicação você usaria para se comunicar com ele? Escreva o nome do meio de comunicação e represente-o através de desenho. Então, se eu vou precisar conversar com um amigo e esse meu amigo mora em outro bairro, eu não tenho como ir na casa dele, eu posso usar o telefone, posso mandar um e-mail, posso mandar mensagem de texto via WhatsApp. Então, eu tenho essas opções, né? Isso eu posso usar fazer uma ligação ou então enviar mensagem.
Escolho um, faço o desenho e boto aí embaixo qual é esse meio de comunicação que eu vou utilizar. Resposta pessoal. Então, essas respostas pessoais eu só vou poder saber qual foi a resposta de vocês quando vocês me enviarem as fotos, né? Lembra aí que tem que enviar as atividades, caso não consiga de jeito nenhum, avisa por que não está conseguindo. Mas não deixe acumular atividades para não se prejudicar depois, tá? 7. Escreva o nome do meio de comunicação de acordo com a informação e o desenho, se for possível. Então, temos, primeiro pontinho, permite que você, através do WhatsApp, receba e envie mensagem. Que aparelho é esse? Que meio de comunicação é esse? Celular. Faço desenho. Leva diversão às pessoas através do som e da imagem. Pode ser televisão, pode ser um teatro, pode ser um cinema, tá? Escolho desenho e é isso aí. E depois, deixa as pessoas informadas através de suas notícias escritas. Pode ser jornal, pode ser revista, e o livro sugere o próprio livro, né? Então, escolhe, coloca o nome e faz o desenho. O último, leva diversão às pessoas através de apresentações ao vivo. Então, o único que a gente tem apresentações ao vivo é através de diversões, né? Teatro, né? Então, faz um desenho se for possível. Por isso que o livro diz se for possível desenhar. Certo? Ainda vamos falar sobre este assunto, a comunicação, né? Por ser um assunto muito importante, como a gente viu no livro anterior, né? Ele, há muitos e muitos anos atrás, as pessoas necessitavam se comunicar. A princípio era por mímica, né? Através de gestos, e depois é que foi surgindo a escrita, né? A questão da fala, o som e a imagem, tudo isso. Então, eu trouxe para vocês uma pesquisa sobre a comunicação. A descoberta da eletricidade foi um acontecimento importante, pois permitiu a evolução dos meios de comunicação, que passaram a combinar a escrita, o som e a imagem. Então, nosso grande assunto, a comunicação. É o nosso primeiro assunto da unidade 2, tá? Meios de comunicação. A necessidade de se comunicar com aqueles que estão longe levou os grupos humanos a criar diferentes meios de transmitir mensagens à distância. Podemos nos comunicar de várias formas. Nos comunicamos por meio da fala, da escrita, dos gestos e também por meio de símbolos, muito utilizados nos dias de hoje, como as placas de trânsito, né? Atualmente, com o avanço da tecnologia, é possível nos comunicarmos com pessoas que estejam em lugares muito distantes, num tempo cada vez mais rápido e com muitas pessoas ao mesmo tempo, utilizando meios de comunicação como a TV, rádio, internet e etc. Hoje a gente consegue colocar numa chamada de WhatsApp, se ele está atualizado, 8 pessoas, de 6 a 8 pessoas. Então, no mesmo instante, tá? Não tem diferença. O que vai mudar é a questão da internet da pessoa que está recebendo essa chamada, certo? Mas com tanto avanço, hoje a gente pode conversar com pessoas que moram em outros países ao mesmo tempo. As transmissões via satélites contribuíram para que os sons e imagens fossem transmitidas para os lugares mais distantes do mundo, representando um grande avanço na história dos meios de comunicação. Nos comunicamos e recebemos informações por diversos meios, como carta, telégrafo, telefone, rádio, televisão, jornais, revistas, livros, internet e outros. Carta e o telégrafo está bem escasso, né? Quase ninguém manda mais um telegrama para ninguém ou escreve alguma carta. Mas mesmo assim existe, tá? Tem alguns locais onde não tem internet que ainda continua a questão da escrita.
Com a invenção da escrita e depois do papel, possibilitou o envio de cartas, que é um dos meios de comunicação a longa distância mais antigos. Hoje, um dos meios de comunicação mais utilizados é a internet. Nela é possível fazer pesquisas, compras, bater papo, divertir-se com jogos, ouvir músicas, assistir vídeos, clipes e muito mais. E podemos enviar e receber mensagem pelo correio eletrônico, conhecido como e-mail. Lembrando que a comunicação ela pode ser escrita, né? Exemplo aí de comunicação escrita: jornais, livros, cartas, os telegramas, né? Tudo isso comunicação escrita. Comunicação falada: televisão, celular, o rádio. Aí tem aí, ó. Essa parte é do nosso livro, tá? Quando conversamos naquele bate-papo bem animado com nossos amigos, estamos também praticando a comunicação falada. Quando enviamos mensagens escritas, estamos também praticando a comunicação escrita. Aquelas mensagens de textos, mensagens no WhatsApp, no Messenger, no isso, escrita, comunicação escrita. Quando a gente manda áudio, estamos praticando a comunicação falada. E existem aquelas em que utiliza o som e a imagem, né? Como os cinemas, o teatro, a TV. Se a gente estiver assistindo um filme no notebook, no tablet, no celular, vai ser imagem e som. Imagens, outdoors, livros, panfletos, cartas, certo? E o som, telefone, rádio, o próprio celular também, né? Às vezes só o som da chamada. Então, esses são os nossos meios de comunicação que a gente já sabe que já existe há muitos e muitos anos, né? No nosso livro ele vem falando que as primeiras formas de comunicação foram o gesto e a fala. Os homens das cavernas se comunicavam por meio de gestos, não é isso? E a gente sabe que se eu fizer um gesto para vocês, vocês vão conseguir identificar o que é que eu estou tentando falar para vocês, né? Mesmo que eu não fale nada, que eu não expresse, que eu não solte nenhuma voz, eu não tenha nada escrito, vocês vão conseguir identificar. Então, essa é a nossa comunicação. Como atividade, vou deixar para vocês uma atividade no nosso caderno de geografia, certo? O de sempre, né? Vocês precisam fazer o nosso cabeçalho, escola dinâmica, a data 22 de abril. Coloca o nome de vocês e diz se você é segundo ano, manhã ou tarde. E a nossa atividade é a seguinte: qual o meio de comunicação que, aí letra A, diverte as pessoas utilizando som e imagem em uma grande tela? Todo mundo gosta desse meio de comunicação. B, permite que as pessoas conversem mesmo à distância e se vejam ao mesmo tempo. Qual é esse meio de comunicação? Muito usado. Desenhe no espaço abaixo o meio de comunicação mais utilizado por sua família. Essa é a atividade 2. Então, não é o que você utiliza mais, é o que toda a sua família vai ter que entrar aí num consenso, num acordo e ver aquele que é mais utilizado por toda a família, certo? Aí, continua a atividade aí no 3, que diz assim: identifique cada meio de comunicação. Aí eu coloquei da letra A até a letra E com dicas. E vocês vão ter que me dizer qual é esse meio de comunicação. Letra A. Utiliza o som e a imagem. Que meio de comunicação é esse? Aí escreve. Letra B. Permite conversas orais com pessoas distantes. Que meio de comunicação é esse? Letra C. Há notícias por escrito. Qual é esse meio de comunicação? Escreve. Letra D. Para chegar uma mensagem, precisa de um endereço eletrônico. Que meio de comunicação é esse?
E o último, letra E, utiliza só o som. São meios de comunicação, então você vai ter que identificar cada um deles, tá certo? Faz a escrita correta da atividade, pula as linhas que são necessárias para organizar melhor a tarefa, né? Até a questão da visualização, para quando vocês me enviarem, eu conseguir ver direitinho o que foi escrito e o que foi respondido. O que foi copiado e o que foi respondido, né? Para não ficar muito embaralhado, muito grudento. Por isso que eu coloco sempre o X, para que vocês tenham ideia de quantas linhas vocês vão precisar. Lembrando que, quando forem escrever, não é necessário colocar o X, certo? Pula as linhas visualmente, né? Só contando, sem colocar o X. Colocou, dá uma apagada para poder ficar com a estética bonita o caderno, né? Para poder ficar legal de se ver. Então, essa é a nossa atividade, reforçando o nosso assunto, a comunicação. Nosso primeiro assunto da unidade 2 do nosso livro de Geografia, Sucesso, né? É o nosso primeiro assunto, tá aí no livro 38 e 39. Se tiver alguma dúvida, dá uma lida aí no assunto, tá? Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, reveja o vídeo se for preciso para poder responder corretamente a atividade. Se surgir alguma dúvida, já sabe que precisa perguntar a alguém, tá? E não é feio ter dúvida ou perguntar. Feio é você errar porque ficou com vergonha de tirar sua dúvida, né? Dúvida todos nós temos, tá certo? Eu, inclusive, quando eu vou escrever, às vezes esqueço qual é a escrita, ou estou na dúvida, eu pergunto. Quando não tem ninguém ao meu lado, eu vou lá no Google e tiro minha dúvida. Então, isso é muito, muito natural, certo? Capriche na atividade. Volto a dizer, para não acumular atividade. Gente, eu já vi muitos alunos se complicarem no final do ano porque acumulou muita atividade. Aproveita aí um sábado, um domingo, um feriado que vier e vai atualizando aos poucos. Faz a atividade do dia, aí terminou, pega uma atividade anterior que já é antiga e atualiza, tá certo? Para não se prejudicar no finalzinho do ano, não é? Para não ter muita atividade lá para realizar. E fora a questão do estudo, né? Porque se você não realizou a atividade, você não treinou o assunto. Você não exercitou o assunto. Se você não exercitou, provavelmente não aprendeu, tá certo? Porque aprender é quando você escuta a explicação, quando você faz a sua leitura, quando você realiza a sua atividade e depois quando você faz uma revisão. Então, o estudo se diz que ele é contínuo, tá? Ele vai continuando, não para nunca. A gente precisa estar sempre estudando, sempre lendo, sempre exercitando. Por isso que eu deixo as atividades para vocês. Então, estamos terminando hoje nossa aula de Geografia, quinta-feira, 22 de abril. Voltando aí do feriado, né? Eu espero que vocês tenham aproveitado, tenham descansado, tenham atualizado algumas atividades. Vou me despedindo de vocês. Até a nossa próxima aula, aguardando as fotos das atividades de vocês, certo? Um cheiro. Até a nossa próxima aula.